E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez aqui no nosso podcast Ativista Pernambuco. E você já conhece aqui a nossa pegada, né? A gente sempre trazendo aqui ativistas, políticos, militantes de diversos segmentos da sociedade e que atuam aqui no estado de Pernambuco, tá certo? Agradecendo a todos vocês que estão dando essa força de audiência aqui para o nosso canal. Peço que vocês se inscrevam e curtam os nossos vídeos, porque são conteúdos que você só vai encontrar aqui, eu te garanto. Bom, hoje, como não poderia deixar de ser, mais uma entrevista que vai dar o que falar aqui dentro do nosso campo progressista de Pernambuco, trazendo o pessoal aqui da Comissão Ambiental de Jaboatão, o querido Ângelo Branco, professor, e Annelise Campelo, que está aqui com a gente hoje. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo. Tudo bom, né? Sempre. Bom, que legal. E é isso, pessoal. Continua com a gente. Você vai escutar muita coisa aqui boa hoje. E eu quero logo começar, pessoal, sabendo de uma coisa. Como é que começou essa história de comissão ambiental em Jaboatão? Já existiu algum tipo de movimento ambientalista aqui na cidade? Vocês têm histórico disso? E como é que funciona essa comissão hoje? Né? Quantas pessoas são? Como é que vocês fazem? Dá o histórico pra gente aí do movimento ambientalista aqui na cidade. Boa. Ana, é contigo mesmo. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Fred? Por dar esse espaço para a gente conseguir falar um pouco sobre a Comissão Ambiental e trazer esse panorama ambiental da cidade de Jaboatão para a população. A Comissão Ambiental surgiu em final de 2020, no contexto político da eleição, né? A gente fazia parte de um grupo de apoio para um mandato coletivo, né? Que era Isso. o Bancada Comuns. Da Bancada Comuns. E após a eleição, nessa Bancada Comuns tinha uma bióloga, né? Uma das candidatas era bióloga, e aí após a eleição, ela fez assim, tem alguém aqui que trabalha na área de biologia, na área do meio ambiente e tal. Aí, nesse grupo que a gente tinha ela, né, Gabi, eu e tinha outra pessoa, Manu. Gabriela Gabriela Hilário. Hilário, isso. Isso foi em 2020, na campanha Para para a eleição de vereadores e Eleição prefeitura. municipal. e prefeitura municipal. Isso. Aí tinha a bancada comuns, que era por qual partido essa PCdoB. candidatura? Pelo Isso. PCdoB. Isso. Beleza, pode continuar. E aí, a gente fez uma reunião, já tinha passado a eleição. Nessa reunião, a gente começou a debater e trazer essa necessidade, né? Primeiro, a gente não se encontrava, né? Essas pessoas que trabalham com o meio ambiente, né? Que tem essa preocupação com o meio ambiente, a gente não se encontrava. A gente se sentia só no município. A gente vendo movimentos acontecerem em outros locais e já botam, cadê, né? Cadê esse grupo, essas pessoas? Então, a gente começou a dialogar com outras pessoas, né? Com outros movimentos, com outras Foi pessoas. descobrindo, né? Fomos nos descobrindo. Então, a gente foi falando com gente de todo lugar de Jaboatão. E a gente fez essa composição inicial. A gente, com pessoas já de outros movimentos também, movimentos que aconteciam pela cidade. Certo. E formamos a comissão, né? Vamos tocar, vamos criar alguma coisa que possa trazer visibilidade, que possa dialogar com as comunidades, que possa trazer uma discussão sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre essas situações em Jaboatão de Guararapes que a gente não via. Antes de vocês, assim, vocês não têm assim, nenhuma informação de outro grupo, de outro segmento que fazia essa defesa? Tinha o Salve Barra de Jangada. Isso. Certo. Salve da Barra de Jangada surgiu ali, eu acho que em 2019, final de 2019, quando, numa situação pontual ali, que a Prefeitura de Jaboatão queria construir uma via em cima da areia da praia, ali na praia de Barra de Jangada, que é a área de desova de tartarugas. Sei. Então, algumas pessoas, né, se juntaram, fizeram um movimento, né, saiu na imprensa isso depois, e aí surgiu, né, essa aglomeração, Esse movimento. nesse movimento, o coletivo Salve Barra de Jangada. E aí eu, particularmente, né, descobri, né, na internet, no Instagram, esse pessoal. E, assim, achei muito legal, porque eu
trabalhava em Barra de Jangada, né, atuo em Barra de Jangada até hoje. Eu disse, caramba, um coletivo de meio ambiente local aqui, né, porque é uma área assim, que ainda tem muitos recursos naturais, né, a serem preservados. Sim, com certeza. Grande faixa de mangue ainda naquela região. E aí eu fui conhecendo o pessoal e a gente foi chegando na comissão, né, a Isso. partir disso também. Vários movimentos que existiam de forma descentralizada, né? Então hoje a comissão ela é basicamente uma composição de outros movimentos, porque quem forma hoje a comissão, né, são pessoas que também são engajadas em movimentos pregressos, né, antes da comissão. Sim, sim. Então a gente tem a comissão, temos com Anderson, né, lá do Curado, faz parte da comissão, que tem o Professor, movimento Pequenos Atos, né, que faz Professor o grupo Anderson Silva. Cova de Onça, isso. A gente tem Daisy, né, que faz parte da Associação Novo Horizonte, lá em Barra de Jangada. Certo. A gente tem o próprio Ângelo, que já fazia o trabalho jornalístico dele, né, então já tinha essa pegada. Eu, enquanto movimento do Juventude Lixo Zero, também. Rebeca com Somos Todos Muribeca. Somos Todos Muribeca. Priscila, que era do Instituto Meu Mundo Mais Verde. Priscila era do Salvo Barra de Jangada. Quem mais? Everson, do Santuário Jablés. Então, são movimentos descentralizados, né? Certo. Mas que tem como pauta o meio ambiente, seja de forma direta ou indireta, né? Que tratam isso na atuação. E aí a comissão meio que junta essa rapaziada Isso. num determinado problema para dar aquela força, aquela visibilidade. No início, né, era o quê? Era o pessoal que tinha essa preocupação com o meio ambiente. Né? E aí tem Anne, que é bióloga, né, de formação. Né? No início, a gente contava com Gabriele Hilário, que está estudando fora do estado. Anderson, né, professor Anderson, que é da área de geografia, né, estudante de engenharia de pesca. E era aquela pegada assim, ambiental. Né? Mas aí, no decorrer dos processos, né, e é bem lógico para mim, para o grande público talvez não, mas é uma das nossas lutas, né? Deixar de ter essa visão romântica, meio ambiente, é só natureza, e é muito mais social, né? Que a gente fala que não é nem um movimento ambiental, é um movimento socioambiental, né? Porque as pessoas ainda pensam, tem aquele pensamento, natureza, né? É uma coisa muito distante da gente. E, na verdade, o nosso convívio com o meio ambiente, quanto mais saudável, melhor para a qualidade de vida da população. Né? Perfeito. E aí a gente foi somando também outras pessoas que não eram necessariamente do meio ambiente, mas sim da luta social. Né? Deise Medeiros, que é da Associação de Moradores de Novo Horizonte Resiste. Conheço a companheira Daisy. Né? Deise, que é uma ativista sensacional. Do PSTU. Né? Enfermeira da área da saúde. Né? Tem essa luta já de muito tempo em Novo Horizonte, que tem tudo a ver com a questão ambiental. Né? Novo Horizonte está ali junto à lagoa Olho d'Água, que causam transtornos terríveis porque é mal gerido do ponto de vista ambiental. Sim. Pelos órgãos, né, competentes. E aí, ou seja, sempre em Jaboatão tem isso, né? O meio ambiente, né, que é mal cuidado, que causa prejuízo para a população, que poderia ser muito mais bem cuidado, muito mais bem gerido e ser trazido uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? E aí o grupo foi crescendo nesse sentido, né? Pegar a pauta ambiental como um pontapé inicial para o desenvolvimento, né, social, né, para o desenvolvimento das pessoas de maneira geral. E aí a gente tem toda uma questão, um arcabouço aí de educação, né, de ensinar, de conversar com as pessoas, né, de fazer as denúncias, de trazer as denúncias, fazer entender por que não pode aquilo dali, né? Porque, né, sempre pensando no todo, né? O pessoal pensa, não, é só o caso lá de Barra de Jangada mesmo, né? Tem 2 casos de lá que a gente poderia comentar aqui. Sim, pode Um foi da construção, né? A prefeitura queria construir uma via que não ia influenciar muito no trânsito, ia ser em cima da areia da praia, em cima de uma vegetação que a gente chama de restinga, né? E uma área importantíssima porque é a área de desova de tartaruga marinha. Tartaruga marinha desova hoje, os filhotes nascem e esses filhotes voltam daqui a 20 anos. A vida adulta. Né?
quando chegarem na vida adulta, voltam para a mesma praia, para o mesmo lugar. Então, aquele lugar tem que ser preservado sempre, né, para virar ali um santuário para a reprodução desses animais, né? Então, a gente foi faltando nisso e vendo os absurdos que aconteciam na cidade, que envolviam a questão ambiental, que envolve a questão social. E qual foi a outra lá de Barra de Jangada? Né? Vocês tinham duas? Barra de Jangada também, ali muito próximo, um tempo depois, do dia para a noite, se começou a construir um muro que dava acesso a uma das praias de Barra de Jangada, né? E aí todo mundo começou a pensar assim, se esse muro continuar aqui, acabou, se fechou, não tem acesso para a praia, né? E aí, vamos lá, conversa com um, conversa com outro, o que está acontecendo? De quem é esse terreno? A gente vai em busca das informações também, questiona a prefeitura, pedido de informação, para saber o que está acontecendo. Porque a gente sabe que especulação imobiliária, essa coisa toda. E aí fez pressão, né? Não só da comissão, do pessoal do Salve Barra de Jangada, da população em geral ali, da comunidade. E a gente conseguiu lá. A prefeitura foi no outro dia, derrubou o muro. No outro dia não, né? Depois do tempo, né? Durou um Alguns dias tempo. depois. Uns dias depois, que eu fiquei admirado, que foi inclusive até rápido, né? E derrubaram o muro, se resolveu, né? Eu cobri isso tudo, cobri isso tudo, né? Levando essas informações que às vezes passam despercebidas, né? Depois que acontece, depois que se fecha uma praia dessa, para reverter, né? Alguém chega lá, muro, e diz, esse espaço aqui, que é público, que é da praia, que é de direito de todo mundo, que deve ser preservado, agora é de uma pessoa, de uma empresa, não existe. A gente fez até um movimento, né? Muro nas praias, não. Que aí contou com uma série Isso. de movimentos ambientais de Pernambuco, que compõem o Fórum Ambientalista de Pernambuco. Sim. A gente, inclusive, protocolou, não foi? Entregou um Protocolou. documento com as assinaturas da gente para impedir, né, a construção desses muros, que é uma característica, inclusive, da orla, né, do estado, onde, nessas áreas onde tem uma especulação imobiliária muito grande, essa construção de muros, assim. Na época. Tornar meio que aquelas meio que praias privadas, né? Que aí isso. o pessoal vai praticar preços diferenciados, né? Do que a praia popular. Isso. Exatamente. Aí, E é coisa que a gente já viu acontecer no litoral pernambucano, né? Você tem praias como, por exemplo, Muro Alto, em Ipojuca, isso. né? Você não tem acesso à praia de graça, digamos assim, que é o normal, que é o que deve ser, né? De fato, direito da população. A gente tem também um caso lá, a gente também, né, como o Mani falou, a gente faz parte, integra o Fórum Ambientalista de Pernambuco. São vários coletivos, várias entidades, né, como o Instituto Meu Mundo Mais Verde. Ajuda aí, Anne. Show plástico. Show Plástico, né? A própria Juventude Lixo Zero. A Juventude Lixo Zero e outros grandes ambientalistas que compõem, né? E aí, quando tem um problema em alguma cidade, em alguma localidade, a gente se reúne, pede ajuda técnica para um, para o outro, né? Pede informação, às vezes falta muita informação, né? O pessoal tem experiência, o pessoal do Meu Mundo Mais Verde, né? Fantástico. Ebert, Filipão, né? Que são os caras muito competentes na área, ajudam muito a gente. A gente tem um contato muito bom também com o pessoal do Salve Maria Farinha, em Paulista, né? Fernando Henrique é ativista também. E está acontecendo também Maria Farinha até hoje, né? A gente sempre está repostando, acompanhando isso também, que a Votorantim está construindo o muro, está fechando os portões de acesso à praia de Maria Farinha, onde você tem uma quantidade enorme de comerciantes, de moradores, né? O pessoal está literalmente loteando a praia, fechando, com aval da prefeitura, diga-se de passagem, né? Estive lá, conversei com o pessoal. Maria Farinha, que é em Paulista ainda, Que é em né? Paulista, né? O prefeito Ives Ribeiro, ele simplesmente fecha os olhos, né? Tem aquela desculpa, não, porque a Votorantim vai construir, né, empreendimentos sustentáveis, Melhorar a infraestrutura. mas a gente sabe muito bem que está desrespeitando aquela comunidade local ali. Os comerciantes que estão ali há 40 anos, né, simplesmente passa por cima, não constrói com a comunidade, querem
que o pessoal vende o que tem ali a preço de banana, vai embora e vem dizer que isso é sustentável, nem do ponto de vista ambiental, muito menos do ponto de vista social, né? É uma luta daquele pessoal ali, já teve muitas matérias na televisão também falando disso. E aí a gente vê, né, a deficiência do poder público. O poder público que era para estar atuando nisso, evitar que uma empresa de grande porte, como é a Votorantim, chegue e tome conta da praia. Muitas vezes o poder público dá até suporte para que isso aconteça, né? Pois é. Inclusive, eu fui lá e liguei. Como é que eu chego aí, bicho? Não tô conseguindo chegar. Aí o cara disse, vai ali, dobra ali, todo um esquema de difícil acesso para eu chegar na areia da praia de Maria Farinha, para poder ver a situação lá. Daí você tira a situação. E era o que estavam querendo fazer na praia de Barra de Jangada. Foi o que aconteceu em Muro Alto, em algumas praias, né? Para citar de exemplo, a própria praia do Paiva. Sim, eu ia falar isso também. No Cabo de Santo Agostinho, né? É um exemplo disso. Para você chegar lá, né? Você não tem... É uma praia quase que particular, né? Você paga um pedágio para usar a praia, né? Literalmente, né? Você tem que pagar o pedágio para usar a praia. Que não tem como você passar sem pagar o pedágio, né? Aí você fica assim, reserva do Paiva. É a reserva para quem? Do quê? Porque muita coisa foi desmatada lá. Eu me lembro, inclusive, em 2009, eu ajudava uns colegas meus de faculdade a fazer um trabalho de conclusão de curso que era na praia do Paiva. A gente ia catar pepino do mar e estrela do mar no Paiva. Trabalho de monografia. A gente, meu irmão, velho, chegou um dia que era justamente estava começando a construir isso tudo, que os caras tinham cancela, segurança, e os caras não deixavam a gente entrar. Não, é a área privada. A areia da praia. Para chegar na areia da praia, para poder fazer a coleta, né? Tudo dentro dos conformes científicos, e os caras disseram, não, a gente teve muita dificuldade já naquela época. Hoje tem um pedágio, tem que pagar para acessar a praia, né? E a nossa luta é bem por aí, né? Só pegando carona nesse que você falou, saiu hoje no Mais Jaboatão a notícia que Jaboatão vai receber um complexo turístico sustentável, né? Lá em Barra de Jangada também. E aí a gente questionamos, né? Tipo, que sustentável? O que é que vai ser sustentável? Porque o que eles propõem? Shopping center, eles propõem, enfim, estruturas... Hotéis, resorts. E a gente não sabe, né, até que ponto sem ou compromisso que é o com a sustentável. comunidade local. Diálogo. Você sabe que ali é a ETASA, né? Eu me deparei com isso ao longo do dia hoje. A ETASA, ela tem um processo na justiça com a Associação de Pescadores de Barra de Jangada, né? Que é uma comunidade que está lá há mais de 60 anos, vive de pesca artesanal, né? Super tradicional de Barra de Jangada, e a empresa está lá fazendo aquela pressão imobiliária com o aval da prefeitura, né? Está nesse impasse já de anos. Hoje a gente se depara com a notícia, né, no blog Mais Jaboatão, no portal Mais Jaboatão, que a prefeitura está fazendo um estudo para que a empresa construa esses empreendimentos, e aí vem com aquela conversa toda que é sustentável, né? Que eu acho muito difícil, aquela área ali toda de restinga, né? Na opinião nossa, da comissão, aquilo ali deveria ser uma área de preservação onde a associação pudesse tomar conta, eles mesmos que já estão lá, né? Que tem uma consciência ambiental. A pesca artesanal é diferente de uma pesca industrial que prejudica muito o meio ambiente, né? A gente tem lá pescadores históricos, né? Inclusive a primeira pescadora, né, de Pernambuco, do Brasil, não sei agora. Do Brasil. Dona Gracinha. Dona Gracinha é a primeira pescadora mulher profissional do estado de Pernambuco e, se eu não me engano, é a segunda profissional no Brasil, né? É uma figura histórica dentro do município. Ele é daquela colônia de pescadores dali, de Barra que de é Jangada. Daquela colônia, né? Que é a Associação dos Pescadores de lá, né? Tem não é só um fator de trabalho, que as pessoas são pescadoras, dependem do trabalho, e não é ver uma empresa passa por cima com o aval da prefeitura. Então a gente tem, né, focando sempre em Jaboatão, né, que é a nossa terra, onde a gente vive,
E a gente vê assim um descaso total de meio ambiente nos últimos Mas diz anos, uma né? coisa assim, Ângelo e Anne, Anne. nessa pegada aí que vocês estão falando, como é assim que a gente pode conciliar o interesse socioambiental com o interesse econômico? Como é que, na opinião de vocês, a gente tem que fazer isso? Né? Porque assim, a grande dificuldade que eu vejo hoje é justamente da gente chegar nas soluções, né? Normalmente há um local que está sendo feita uma atividade de maneira equivocada, e aí a defesa ambiental, o pessoal que trabalha com a defesa do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, as comissões de meio ambiente, os movimentos, eles vão, denunciam aquela situação, aí de repente o Ministério Público faz uma concessão ali, outra concessão acolá, mas acaba a política econômica sendo desenvolvida e o direito do meio ambiente ali, das comunidades, sendo mitigado, né? Como é que, na opinião de vocês, isso tem que se dar? Até que ponto pode se ceder por uma política econômica ou se não tem que se ceder por uma política econômica, por um empreendimento econômico como esse? Como é que vocês entendem? Onde é que começa uma prioridade econômica e a gente pode conciliar isso com as questões ambientais? Começar, Ângelo? Olha, a gente resume tudo a duas palavras: projeto e método. Qual é o projeto? Vai incluir a população tradicional da região? Qual é o método? Um método é de fato sustentável, né? Porque é a palavra da moda, né? Sustentável, mas muita gente não sabe exatamente o que é um projeto sustentável. Vende a coisa, diz que é sustentável, a gente vai ver mesmo, o projeto não é. É sustentável porque é na beira da praia. Porque na beira Porque da tá praia, em contato com o contato recurso. com a natureza, Isso. né? Ou seja, a gente vem também para apagar esse romantismo que as pessoas vendem, né? Tudo agora tem o nome de eco, antes, né? É o prefixo. Mas é de fato, né? Respeita de fato as relações ecológicas, respeita o meio ambiente. Não, então dá para fazer, dá para conciliar o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento sustentável local. Porque você vai chegar lá, vai gerar um impacto. Esse impacto precisa ser um estudo sério de impacto ambiental, né? Gerando um relatório de impacto ambiental. Né? Isso com o quê? Com as devidas órgãos públicos que fazem essa fiscalização. Né? A Isso. CPRH, né? A Companhia de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco. Né? Mas aí vai depender muito também do impacto, né? A gente teve, inclusive, a história da Orla de Jaboatão. Foi construída ali 2,5 km em Piedade. E Bem recente, né? Essa obra bem mais recente. Que já foi impactado, né? Já teve aconteceu Já, algum... já, desmantelou alguma coisa lá, já né? tem um impacto ali. Porque é o seguinte, quando o impacto é local, ou seja, vou construir ali alguma coisa, vai ter um impacto só dentro da minha cidade, só dentro daquele bairro, né? Certo. Isso aí é a prefeitura que vai lá e dá a licença, né? Quando o impacto é muito grande, não vai influenciar só o município, vai influenciar, né, vários municípios, o estado todo. A CPRH tem que chegar lá e licenciar, fazer da forma correta. Certo. Então, a gente, inclusive, esteve na CPRH na época questionando, porque a prefeitura já tinha o aval da própria Secretaria de Meio Ambiente de Jaboatão, dando aval para a construção da praia. Mas aquele impacto ali não era só... O impacto não ia ser só na praia de Jaboatão, Candeias, Piedade, Barra de Jangada. Esse impacto iria impactar as outras praias que vêm antes e depois. Né? As praias do Recife, as praias do Cabo, né? Efeito de cadeia. Porque você constrói em cima da areia da praia, você vai erodindo a praia, ou seja, você vai contribuir para que a praia deixe de existir. A areia da praia, faixa de areia. Faixa de areia tão importante para o comércio, para o lazer, né, das Sim, pessoas. Né? Então, Tem a gera função renda, ambiental, tem a né? função ambiental, né? E também, né, desova de tartarugas, né? Tem uma série de fatores.
Então a prefeitura, ela mesmo deu a licença para ela mesmo fazer pra a ela obra. mesmo fazer aquela obra que a gente sabe que tem uma série de problemas. Todo dia sai, né? Se quebrou-se todo o calçamento que foi feito, né? As chuvas, né? Choveu agora, vocês viram que a drenagem não deu conta, derrubou boa parte daquele calçamento. Isso. Aí é um dinheiro público mal gasto, que construiu ali de uma maneira completamente, né, sem planejamento técnico direito. E aí se acaba Ser aí inaugurada tendo que na véspera. consertar. Ser inaugurada na véspera da eleição, né? Aí depois Sim, passou a eleição, pois é. aí pode chover e se embora, E outra, né? foi só a metade do projeto, né? A outra metade, são mais 2,5 km, ligando até Candeias, também não saiu do aconteceu. papel. É. E aí, só- pegando... Perdão. Não, é só o gancho, né? Construí aqui, inaugurei, saiu bonito na foto, para ganhar esse capital político, no caso o ex-prefeito Anderson Ferreira, correu com isso para ter a foto bonita para mostrar, né, na sua Pra campanha se que foi gabaritar, para ser candidato a a governador. governador, Comercial na TV e tudo. comercial na TV e tudo. Eu inclusive, estava andando num shopping, que é um lugar que eu raramente vou, um letreiro gigante, aqueles de anúncio. Eu parei, olhei aquele negócio brilhante, chamou a atenção quando ele assim, sol, praia, mar, jet ski, um negócio bonito arretado. Aí venha conhecer Jaboatão, Prefeitura de Jaboatão de Guararapes. Eu disse, oxente, onde é que é isso que eu não conheço? Nunca vi. Eu moro perto e não sei onde é que é isso. Estimulando o turismo com o recurso ambiental. Olha, turismo ecológico, venha fazer aqui. Sustentável. E eu disse, oxente, rapaz, onde é que é isso que eu nunca vi? Né? E tem esse apelo, ou seja, sem infraestrutura, sem planejamento, é só para ficar a foto bonita, né? Isso. Eu acho que é um dos dilemas bem grandes, assim, que sempre é trazido à tona, né? Porque como é que a gente vai desenvolver uma economia local e respeitar os limites do meio ambiente, né? E aí o que o Ângelo falou de a gente ter competência técnica, né? A gente Pra fazer precisa um de um projeto, estudo, né? a gente precisa que isso seja avaliado de forma criteriosa, né, e honesta. A gente ainda tem que ter transparência, porque a gente precisa ter acesso a esses dados, a gente precisa ter essa informação. Porque como é que a gente pode até, de repente, interpretar errado, né? Vai que o estudo foi feito, mas a gente não tem acesso a esse estudo para saber se quais os impactos, né? O que é que foi mensurado, o que é que foi medido, o que é que foi avaliado. Para outras pessoas Isso. avaliarem A gente também. precisa desse estudo, né? A gente precisa de que esses dados sejam transparentes. E outra coisa muito importante, que é uma coisa que a gente sente muita dificuldade, é o diálogo com a sociedade. A gente não tem esse diálogo. Então, eles vão construir algo lá em Barra de Jangada, essa é a proposta, mas estão ouvindo a comunidade ao redor? Essa é a necessidade mais urgente da comunidade? Né? O que é que está faltando lá no entorno para a gente oferecer, ao mesmo tempo que a gente faz a gente executa essa obra, sabe? Então, se não tem diálogo, a comunidade não participa, ela não vai se sentir parte daquilo. Então, a gente pode acabar hostilizando isso, a gente pode utilizar de uma forma, subutilizar aquilo. Isso pode ser bem mais visto por pessoas de fora do que da própria comunidade, entende? Então, acaba sendo não tão funcional assim. Então, dá para a gente desenvolver sustentavelmente uma cidade, né? Desde que a gente tenha esses critérios, a gente tenha competência técnica, a gente tenha um estudo técnico, né, rigoroso, a gente tenha transparência, a gente tenha diálogo com a comunidade, para a gente entender e respeitar esses limites. A gente tem que entender que, por exemplo, a Restinga, né, a área do Manguezal, que eu acho que é a parte de Jaboatão que mais é, né, veiculada, assim, é justamente lá o encontro do Rio Jaboatão com o Rio Pirapama. É um turismo, é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Dá para ser sustentável? Dá. Não sei. Não sei se é sustentável. Não tem informação. Se os empreendimentos lá têm gestão de resíduos, né? Como tem tratamento dos efluentes que são gerados nesses locais, a gente não sabe. Né? Então, isso deveria ser considerado tanto pela prefeitura em expor, né, para a sociedade, como para a gente também ter um diálogo, né, mais fácil, né, com o poder público. É possível. Né?
É porque essa é um recurso escasso, né? Os recursos naturais que nós temos, se você degradar um rio para ele retornar à sua originalidade, vai demorar anos. E olhe lá se conseguir, Sim. né? Então é muito importante que a gente tenha acesso à forma como as coisas são feitas para que haja uma segurança, né? Não apenas da gente que está ali, mas também para a segurança futura das gerações futuras que vão Isso. necessitar daquele recurso Isso. natural, né? Porque um rio tá ali não é para manter, para dar beleza, é porque existe um conjunto de instituições harmônicas naturais que faz com que aquele rio esteja ali a necessidade. E muitas vezes as coisas são feitas, né, de maneira intempestiva, aí se constrói um empreendimento em um local, daqui a pouco não é mensurado o risco, aí vem uma chuva, leva aquele empreendimento e aí o município fica com assim, o município fica com aquela impressão de que faltou mais estudo, faltou uma elaboração melhor daquela política, né, de permitir aquela ocupação. Então é justamente nesse sentido que eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque assim, gestões vêm e passam, né? Isso. Governos vêm e Vão. passam e vão. Mas a gente que está utilizando aquele espaço, a população que convive ali, vai ficar ali por gerações, inclusive os nossos descendentes. Então é importante que nós possamos fazer esse trabalho de fiscalização junto com a comissão ambiental, junto com os órgãos do município, com os órgãos do estado. Né? E eu queria que você até deixasse aí a informação como é que o pessoal pode fazer para encontrar vocês. Vocês têm uma página no Insta, né? Isso, uma página no Isso. Instagram. Comissão Ambiental de Jaboatão de Comissão Guararapes. Ambiental de Jaboatão. Isso. A gente vai pedir para estar colocando aí na tela. Comissão Ambiental Jaboatão. Ele abriu aí, né? Eu acho que uma das últimas postagens nossa, Legal esse tema. sempre que a gente traz a reflexão, né? Isso aí é uma matéria do Marco Zero Conteúdo, né? Que trouxe aí, né? Prefeitura de Jaboatão faz área de lazer ao pé da barreira com risco máximo de deslizamento. Isso aí é Monte Verde. Monte Verde, né? Onde teve um grande deslizamento lá. É exatamente onde teve o deslizamento com as Com chuvas vítimas, inclusive. de Fatais. 2022, Vítimas fatais. Aí. com o maior número de vítimas fatais daqui, né, na cidade. E aí a matéria fala o seguinte: o absurdo, né, que é você construir uma área de convívio, uma área de convivência numa área de risco. É um convite para você ir ao risco, né? Enquanto você deveria estar preocupado com outras coisas, né? Outro fator, né, Anny, que a gente infelizmente se deparou e foi atropelado com essa questão ambiental foi com as chuvas que a gente teve em 2022, Sim. que eu falo isso todo dia para os meus alunos, né? A chuva que a gente teve em 2022, ela não foi atípica. Ela vai ser, ela agora é uma regra. Ou seja, ano que vem, ó, esse ano, daqui a alguns meses, quando chegar o período do inverno, a gente vai ter o mesmo volume de chuvas daquele mesmo jeito, né? Muita chuva em pouco tempo, né? A gente tem aí, Nós estamos passando aí o Insta da Comissão Ambiental. né, as nossas atividades aí, né? Dá uma parada aqui nessa limpeza aqui da lagoa. É essa daí? Ver se dá pra gente ver aí. É o trabalho que... Isso aí é a limpeza do canal Olho d'Água, né? O canal Olho d'Água é um canal que liga a Lagoa Olho d'Água, fica ali por trás dos bairros de Piedade, Candeias e Barra de Jangada. A maior lagoa de Restinga Exatamente, em área urbana, em área do, urbana Brasil. do Brasil. Ela é, se eu não me engano, é umas 3 vezes o tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, né? E aí, muita cobrança, né, da população em relação a você fazer esse processo de dragagem, né, do canal, que o canal liga a lagoa e escoa para o Rio Jaboatão, né? E aí eles estão fazendo esse processo, ainda já terminaram, na verdade, né? Esse processo, passei aí hoje, por sinal, tá exatamente do mesmo jeito que está aí. Eles alargaram o canal, ótimo,
né, importante, mas eles retiraram, né, cavaram do fundo, deixaram nas bordas. Quando chover, aí esse detrito vai para onde? Esse detrito volta pra dentro do canal. para o centro do Pela canal. lei da física, né? Eu acho que tem que ser estudado, né? Que a lei da física é uma coisa não muito recente, né? Que Pois é. a força gravitacional, junto com a chuva, vai levar de volta pro leito do rio. Pois é. E eu particularmente fiz várias lives lá, né, postando no Instagram da comissão. E assim, continua lá até hoje. Um serviço que está sendo feito de maneira errada, foi terminado de maneira errada. Utilizado recurso público. Recurso público. Tem ideia dos valores desse... Nunca tem placa pra gente saber. Pois é, a Dos gente valores. fez um pedido de informação Foi. sobre isso, mas isso não foi uma obra. Então não tem licitação, não teve, né, recurso. Como se fosse uma contratação de emergência. Isso Aí é um dispensa alguns- Serviço serviço. de manutenção. Isso é serviço de manutenção. Então tô a própria secretaria lá acho que é desenvolvimento Dá uma urbano, ordem de né? serviço para uma empresa terceirizada, que já está pré-contratada. Eu acho que, na verdade, são funcionários da própria prefeitura, mas o maquinário eu acredito que seja alugado. Então, gera um recurso aí, porque uma retroescavadeira dessa, não é barato. Me diz uma não, coisa, né? vocês acham que essa questão da poluição da Lagoa Olho d'Água é o maior desgaste ambiental da cidade? Ou vocês consideram que existe um gargalo maior na questão ambiental em algum outro local? Olha, quando o assunto é... Fale, senão fale Não, demais. meu filho, pare. Quando o assunto é questão ambiental em Jaboatão, a gente se volta principalmente para as águas. Lagoa Olho d'Água, Rio Jaboatão, né? E aí parte do mangue também, a gente vai chegar lá. Mas é sempre a questão ambiental, voltado para as águas, né? A gente tem o Rio Jaboatão que corta a cidade todinha, que é extremamente mal cuidado, Sim. né? E infelizmente por essa negligência, a gente viu o que aconteceu, né, durante os meses de chuva, ano passado, onde o nível do Rio Jaboatão chegou a 8 metros acima do nível normal, em alguns casos, né? A gente esteve em Dois Carneiros, vendo toda essa situação que foi, né, por exemplo, e assim, foi brutal, né? Vocês têm informação que, assim, eu conversei com uma pessoa que é ligada à prefeitura e me passaram a informação que havia uma obra para ser feita dessa limpeza da Lagoa Olho d'Água, estimada em mais ou menos R$1 bilhão. Vocês acham que procede essa informação? Se já ouviram falar se tem algum acordo nesse sentido que está sendo estudado pela prefeitura, pelos órgãos ambientais do município? A única informação que a gente teve, que a gente pediu, né? A gente fez pedido de informação, principalmente depois das enchentes, que a gente fez o ato unificado, né? A gente, lá na prefeitura, a gente entregou uma pauta com diversas solicitações, diversos questionamentos de várias comunidades. Uma delas é em relação à dragagem da Lagoa Olho d'Água. Em uma das reuniões descentralizadas que a prefeitura propôs, né, ela propôs reuniões nas regionais, o que o representante da prefeitura falou era que a prefeitura não tinha orçamento para fazer dragagem de lagoa e que a gente teria que correr atrás do Estado, do governo do Estado, porque a prefeitura não tinha. Né? Então, aí você vê uma lagoa desse porte, né, com potencial incrível de todos os tipos, potencial ambiental, potencial turístico, potencial social, que leva o título de maior lagoa de restinga em área urbana do Brasil, e a gente ter esse problema que é crônico. Né? É um problema que o pessoal lá de Barra de Jangada, meses depois da enchente, ainda estava dentro d'água. Por conta desse déficit, né? Porque simplesmente a lagoa está completamente assoreada. Então, assim, da prefeitura a gente não recebe. A gente fez o pedido de informação dessa dragagem do canal, e a resposta foi bem inconsistente, né? Não foi convincente, na verdade. Não trouxe a resposta que a gente queria. Ele disse que não é uma obra, é só um serviço, entendesse? Basicamente isso, não tem mais informação. Como é que começou? Quando vai terminar? Não tem. Né? Inclusive, a gente estava indagando também nesse pedido de informação que não responderam, porque
houve também um processo de desmatamento na área de mangue ali. E aí tem uma lei municipal, se eu não me engano, é a 1314. Eita, não lembro agora a lei. Mas tem uma lei municipal em Jaboatão que diz o seguinte, que todas as áreas remanescentes de mangue, elas devem ser transformadas em reservas ambientais. É uma lei municipal. Então a própria prefeitura foi lá, tudo bem, poderia até fazer uma supressão lá das plantas, mas depois fazer o replantio. Inclusive em toda a margem, na própria área que eles deixaram lá, né? O sedimento, a areia na margem, eles podiam retirar uma parte e plantar ao longo de toda a margem. Inclusive ajuda até a segurar mais essa água, evitando esse problema. Mas o canal em si não adianta você fazer nada se você não trabalhar com a lagoa, né? E aí tem esse jogo de ping-pong, né? A gente teve aí 2015, se eu não me engano, né, com os recursos do PAC 2, ainda no governo Dilma Rousseff, eu acho que foi a última atualização, de ter vindo uma verba para a revitalização da lagoa e não saiu do papel porque não tinha projeto. Então, o governo local, né, no caso a Prefeitura de Jaboatão na época, e eu acho que também o governo do estado não tinha um projeto para a lagoa, Estava preparado para receber esse recurso, aí voltou o recurso. e ficou por isso mesmo até hoje. E aí é importante, eu acho, a gente botar uma questão aqui importante. Quando se fala de lagoa, o pessoal pensa que é um problema. Ó, tem a lagoa lá, é um problema porque alaga tudo. A lagoa, muito pelo contrário, é a solução do problema de drenagem, né, de uma população gigantesca. Se eu não me engano, são em torno de 300 mil pessoas que vivem no entorno da lagoa. Então, se a gente cuidar daquela lagoa, dragar de maneira correta, né, combater ali o processo de aterramento, que o pessoal vem ali, questão de moradia, por isso que eu digo, né, o meio ambiente sempre está envolvido com a questão social. Sim. Né, de remover as pessoas que estão morando lá na beira da lagoa, né, levar para uma moradia digna, fazer o processo de revitalização de fato e manutenção, né? E realmente é um recurso, eu não sei ele precisar aqui de valores, mas é um recurso bastante custoso e teria que ter uma parceria com a prefeitura, com o governo do estado, provavelmente também com o governo federal, né? Sim. Então é um bem, um patrimônio natural da cidade que é esquecido e que traz uma série de problemas por ser mal cuidado, né? Mesma coisa a gente viu com o Rio Jaboatão. Não se preserva margem, né, a mata ciliar, a vegetação, né, afluentes, poluição de esgoto sanitário. E vale salientar que Jaboatão dos Guararapes hoje, não só na região metropolitana, está em pleno processo de saneamento básico. Isso. Né, que é A implantação do esgoto, né, em várias áreas. Sistema de esgotamento sanitário. Inclusive, até tá tendo na minha região, que eu moro ali em Cajueiro, perto de Prazeres. E são constantes as obras, né? Isso. Mas aí eu queria pedir para o diretor chamar aqui a câmera, porque é público e notório que as autoridades elas são as responsáveis por essas políticas. E esse programa aqui é um programa que traz a informação assim como ela é. Aqui a gente não está trabalhando a informação para apresentar, a gente está aqui num diálogo e as informações estão sendo passadas com transparência e com clara evidência. Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém da Prefeitura de Jaboatão assistindo esse podcast. Eu tenho certeza por quê? Porque os outros episódios eles assistiram e algumas providências já foram tomadas com relação à questão dos morros e também com relação à assistência às políticas LGBTs, que foram os nossos 2 primeiros episódios. O primeiro com Daniel Alves e o segundo com Batiguel e Stephanie. Então, aos gestores municipais de Jaboatão, quero dizer a vocês que está na hora de vocês convidarem a comunidade a estar participando dos projetos que são de interesse de Jaboatão. Não adianta estar fazendo projeto de gabinete e enfiando na população de goela abaixo com o nome de projeto sustentável. É importante que vocês olhem para a questão de Barra de Jangada,
converse com a comunidade de lá, converse com a associação de pescadores de lá, e é importante também que vocês vejam a necessidade daquela população que vive ao entorno da lagoa Olho d'Água. Por quê? Porque ali existe uma comunidade gigantesca, talvez entre os bairros mais populosos estão ali ao redor da lagoa. Então é importante que haja realmente um trabalho lá, é importante que haja um projeto sustentável e com um método eficiente, um método que converse e saiba quais são as necessidades da comunidade, tá certo? Então é preciso que a gente deixe isso claro, que isso aqui nosso programa também faz um trabalho de cobrança no sentido da coisa certa, né? Que eu não estou aqui pedindo para favorecer A ou favorecer B, mas que a gente tem que fazer a coisa da maneira assertiva e automaticamente a comunidade depois vai ver quem são as pessoas que estão fazendo alguma coisa para a comunidade. Então é importante esse tipo de conversa, estar recebendo pessoas que têm essa informação, porque é aqui que a gente consegue transmitir e repassá-las. Porque muito dificilmente a gente vai receber isso dos órgãos oficiais, dos órgãos, né, que tem mais vínculos com os políticos, com os grupos políticos que estão no poder e que não gostam de serem peitados, né, por pessoas que eles se consideram pessoas de menor importância. Mas aqui no nosso podcast, aqui no nosso programa, todos têm importância e todas as pessoas que estão aqui se mostraram importantes dentro do seu campo de atuação. E é por isso que eu acho que a gente faz aqui um programa de muita importância para a sociedade de Pernambuco e nesse momento aqui tratando das questões de Jaboatão. Fred, eu gostaria de pedir pegar carona no que você falou. Algumas coisas, né? Primeiro, você mencionou essa questão do trato com a prefeitura, né? Da gente estar, de repente, trazendo essas informações como cobrança, né? Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro. Enquanto comissão, um dos objetivos da gente é dialogar com o poder público. Sim. Então, assim, a gente faz as críticas devidas, né? Críticas que são fundamentadas, né? Tudo que a gente faz é passível de crítica. E se é uma crítica construtiva, deve ser bem-vinda, né? Então, a gente faz essas críticas, mas a gente gostaria de dialogar com a prefeitura. Porque a gente tem competência técnica para isso. As pessoas que estão na comissão são formadas na área, trabalham na área, e a gente poderia contribuir. A gente, quando começou a comissão, assim, um dos objetivos vamos tentar participar do Conselho de Meio Ambiente de Jaboatão, né? Que, por sinal, não existe, né? Ou não está funcionando. Mas para poder dialogar, né? Vamos dialogar com os vereadores, com a Câmara, vamos participar das assembleias, né? Justamente porque a gente quer fazer a ponte, a gente quer estar junto da comunidade, dialogando com a comunidade, né? Construindo projetos nas comunidades e levando isso, facilitando isso para o poder público, né? Então, essa é uma das intenções. Isso, exatamente. Até porque vocês fazem parte dessas comunidades, né? Isso. Você falou, tem o pessoal do Novo Horizonte, tem o pessoal da comunidade do Barra de Jangada, ou seja, você não está falando com uma pessoa que não tem relevância para aquele local. Pelo contrário, são pessoas que têm relevância para aquela comunidade. Vivência nas comunidades. Vivência, né? Isso, exato. Agora me diz uma coisa, assim, é possível a gente responsabilizar de fato os gestores públicos por esses desgastes ambiental? Porque, assim, pelo que eu vejo, as imagens, é evidente que existe um dano ambiental ali. Sim. Né? Não é uma coisa assim fabricada, não é uma suposição, é um fato, é uma imagem concreta que se você for hoje lá. Por exemplo, eu vi um vídeo que você colocou, Angela, acho que foi no seu Insta pessoal, onde você foi lá em Muribeca e viu um aterro por cima de um afluente, né, do rio Jaboatão. Ou seja, aquilo ali é um... Canal Três Carneiros. Canal Três Carneiros, foi? Pronto, eu vejo que aquilo ali é um descompasso com a lei. Existe ali um descompasso com a lei ambiental. E se a pessoa fez um empreendimento daquela magnitude em cima de um aparelho como aquele, né, de uma estrutura natural como aquela, obviamente ele deve ter algum tipo de licença ambiental. E se não tem, tem que ser imediatamente retirado. Aí, como é que a gente consegue essa responsabilização? Porque, assim, a gente procura, a gente pede, a gente solicita, a gente se põe à disposição, a gente cobra, mas a gente também tem que, né, atuar da maneira assertiva. Se não há entendimento no sentido de fazer a coisa da maneira correta, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos.
né? Então, como é que a gente consegue essa responsabilização dos gestores? Vocês já conseguiram, de alguma maneira, o apoio do Ministério Público? Como é que é essa questão de responsabilidade? Vamos lá. A gente tem um passo a passo, né, para isso. Primeiro, a gente recebe denúncias, né, lá pelo nosso Instagram, sempre está aberto, né, pelo direct lá. Viu alguma coisa errada, acha que tá errado do ponto de vista ambiental, manda uma foto, faz um relato e a gente vai ver, né, do que se trata. Às vezes a gente não consegue alcançar tudo, porque, né, somos poucos, a gente às vezes precisa de fazer análise de água, por exemplo, né, que às vezes a gente consegue, às vezes não, para citar um exemplo. Sim. Mas o pessoal sempre procura a gente e a gente vai ver, olha, o que é que está acontecendo, entender o que é que está acontecendo e ir para a legislação. A legislação, né, permite a gente fazer isso, não permite. O que é que esse processo, por exemplo, lá em Muribeca, a gente também com as chuvas, Muribeca ficou debaixo d'água, né, o conjunto Muribeca. E a gente que eu digo, né, a comunidade observou ao longo do tempo que esse alagamento se deu por conta de quê? Por conta dos processos de aterro que estão acontecendo ao redor do conjunto Muribeca. Ali nas margens, se você for ali, estrada de Muribeca, as margens da rodovia, você consegue ver nitidamente que estão construindo, né, residenciais, né, parte lá da indústria, e estão subindo o nível, inclusive acima da própria estrada, Rodovia, e passando por cima, como você tinha falado, do efluente. Eu fiz essa matéria lá, né? Alguns moradores falaram comigo, não, eu vou lá, dar uma olhada, né? E aí você tem, a comunidade, ela tem 2 canais, né, que vão bater no Rio Jaboatão, que eu não gosto nem de chamar de canal mais, né? Eu estava conversando com o pessoal, na verdade são córregos, porque canal parece que é uma coisa artificial, né? Isso. Foi o ser humano que fez ali, cimentou. Na verdade, são córregos naturais que são importantes para escoar a água, né? Tem a sua função ambiental. Fazem parte Sim, da lógico. bacia hidrográfica. Fazem parte da bacia hidrográfica, perfeito. Né? E aí você tem ali o canal Três Carneiros, o córrego Três Carneiros e o córrego das Marianas, né? Que aí você tem... foi feita a mesma coisa lá, inclusive, né? Do que no canal Olho d'Água. Limparam, né, e deixaram lá o negócio lá. Então, quando chover de novo, porque vai chover muito em pouco tempo, em 2023, a gente tem aí relatos e mais relatos, né, de cientistas falando dessa questão da mudança do clima, e a prefeitura não tem se preocupado, o poder público não tem se preocupado com isso, em especial aqui também a prefeitura de Jaboatão, o governo do estado também. Então a gente vai lá, eu fiz a denúncia, o pessoal botou lá seguindo o fluxo, né, passando por debaixo do aterro, uma manilha pequena, e diz, vai dar conta. Atravessou a avenida, você vê lá, já tem vegetação, né, todo o córrego, todo bonitinho, e aquilo dali é uma tragédia anunciada. Porque quando chover bastante, né, aquela água não vai ter para onde escoar e vai entrar na casa das pessoas, infelizmente, mais uma vez, né? Inclusive, aquela área lá que eram os prédios, né, do conjunto Muribeca, que foram demolidos, né? Sim. Eles, inclusive, estão ali, né, da Caixa Econômica, inclusive, estão num processo fundiário ali daquele terreno ser doado para a prefeitura. E a prefeitura vai desenvolver ali um projeto, né, que está sendo discutido com a comunidade. Então, é a primeira vez dessa gestão que está acontecendo isso. Então, É um passo importante. É um passo importante, né, que ali vai acontecer, não sei ainda ao certo, mas existe aí um processo que vai ocorrer aí. E pelo que até onde eu entendo, está havendo um diálogo com aquela comunidade, que é o que importa, né? Que é o fundamental dentro desse processo. Sim. Porque quem vive lá, quem mora lá, quem sabe das questões, né, são as pessoas que moram lá. E aí esse processo fundiário lá está acontecendo, mas estão esquecendo dos canais, né,
que precisam fazer manutenção, e é uma manutenção do ponto de vista ambiental inteligente, né? Que é você plantar. Isso tem toda a legislação do ponto de vista a nível nacional, a nível estadual, né? Que você tem ali uma margem dos canais, uma margem dos córregos, que pode ser utilizada, inclusive, como ponto para lazer. Você Sim. construir uma pequena estrutura ali, bem plantado, com as plantas corretas, para manter o fluxo correto, a limpeza do córrego, do canal, de maneira correta. Diminuir assoreamento. Assoreamento. O assoreamento Saiu. precisa desassorear. Isso é em todas as cidades, em várias cidades da região metropolitana, que são cortadas por córregos, e o pessoal acha que, não, vou fazer o contrário, né? Como você vê nas regiões mais urbanas. Do outro lado da lagoa, Jardim Piedade, né? Cajueiro Seco, o pessoal fez de cimento. Aí é o canal. Esse é o canal. O mais canalizado. interessante seria que não fosse, né, concretado aquilo dali, que fosse um ambiente natural, que fosse plantado com a manutenção, com a técnica adequada, respeitando a margem e ainda servindo como uma área de lazer, uma área de convivência, né, para a população. A gente sabe que em Jaboatão tem muita comunidade que não tem área de convívio, uma praça, por exemplo. Isso poderia se resolver o quê? 2 problemas numa única ação. Sim. Então a gente vai lá, olha o que é que está errado na legislação e aí faz o pedido de informação. Agora sabe o que é engraçado? Que eu estava vendo hoje o seguinte, que Jaboatão ganhou um prêmio, né, um selo, acho que era prateado, dourado, do Portal da Transparência, né? Por ser um portal da transparência bom e tal, que eu, modéstia à parte, eu acho que não estou entendendo por quê. Porque você vai lá, tem muita informação no Portal da Transparência, mas o Portal da Transparência ele tem que ser assim, pontual, para que todo mundo entenda. Porque eu penso assim, aconteceu tal obra, em tal lugar, gastou quanto? Quem foi que ganhou a licitação? Quem é a empresa que fez a licitação, né? Vai demorar quanto tempo? Essas informações pontuais, isso é no bairro dos Curados, no bairro de Dois Carneiros, né? Isso é em Engenho Velho, isso é em Jaboatão Centro, né? Inclusive pela localidade. Eita, o cara gastou X reais para calçar essa rua, né? E ter essa informação correta. A empresa que fez foi essa, se gastou tanto. E o Portal da Transparência ainda não se desenvolveu nesse sentido. Isso não é só Jaboatão, né? O Portal da Transparência é muito difícil você ler também, a nível do estado de Pernambuco. Isso. Né? Então a gente vai lá, não resolveu, não tem informação direito, infelizmente é o que a gente sofre muito aqui em Jaboatão. Né? A gente pouca informação tem das coisas. Não deu jeito, a gente vai e aciona o Ministério Público, que aí é um órgão da justiça que vai lá cutucar a prefeitura e dizer, olha, por que vocês não fizeram? Tem condição de fazer? Não tem. Vai fazer análise técnica, vai confrontar as leis, se tem sentido, e vai cutucar a prefeitura e obrigar a prefeitura a realizar determinado serviço, né, sobre as penas da lei. Né? A gente quer que chegue nesse ponto? Não. Porque é acionar a justiça tem coisas, às vezes, muito mais importantes para resolver, processo lento, e as pessoas precisam disso para ontem, né? Isso. Eu fico me perguntando, né? O que é que está sendo feito para enfrentar o inverno, por exemplo, que a gente vai chegar aí? Inclusive, eu vou pegar o gancho agora de Ângelo. Ele falou das chuvas, né, que foi um problema que sacudiu a gente da comissão, né, em 2022. 2022. A gente saindo de uma pandemia, né, onde a gente estava com trabalhos mais pontuais, né, participando dos coletivos, das reuniões, enfim. E em 2022 a gente teve que entrar, né, sem programação nenhuma, obviamente, nessa questão das chuvas, né? E aí a gente fez campanhas, né, para a gente arrecadar donativos, para a gente arrecadar recursos para poder atender 3 bairros diferentes. Né? A gente 3 atendeu bairros. Dois Carneiros, Barra de Jangada
e Muribeca, né? Muribeca. Com os recursos que a gente arrecadou. Enfim, todo o que a gente fez, o ato, as reuniões, eu queria trazer a questão dos carneiros aqui, né? A gente tem uma situação bem problemática, que foi, inclusive, televisionado, né? Na época foi, inclusive, muita mídia feita em cima disso. Mas na enchente, uma ponte histórica que a gente tem lá em Dois Carneiros, no Engenho Santana, caiu. Uma ponte gigante, enorme de grande. Ela simplesmente foi derrubada, né? Com a água, com a força da água. A gente tem populações ribeirinhas que vivem na margem do Rio Jaboatão, na altura dessa ponte. Vai fazer 1 ano daqui a pouco que aconteceu, né, esse episódio. As pessoas seguem sem ponte lá, né? As pessoas seguem atravessando com a balsinha de um lado para o outro, se arriscando, né? Porque ninguém se responsabiliza por acidentes que acontecem lá. Sim. E recentemente... Isso fica onde? Engenho? Fica em Dois Carneiros, no Engenho Santana. Engenho Santana. Isso. E aí foi televisionado depois, posteriormente, numa reportagem. Não estou me recordando agora qual foi a reportagem, né? Foi na época da enchente, teve, né? O prefeito, inclusive, foi lá. E eu fiquei, meu Deus, o prefeito chegou como lá no Engenho Santana? Ele foi de helicóptero. Ele desceu lá de helicóptero só para ver o pessoal de perto do Engenho Santana. O restante dos Carneiros ninguém viu, ninguém ouviu falar. Mas, enfim, aí que aconteceu? Teve uma reportagem num jornal, eu não estou me recordando a emissora, certo. Mas se pediu, né? Se cobrou uma resposta da prefeitura em relação à ponte. E qual foi a resposta que eles deram? Aquela comunidade não está isolada, aquela comunidade pode arrodear por Vila Piedade, né? Para poder acessar o que precisa. Então, aquela comunidade que vive ali, que faz tudo em Dois Carneiros, pega ônibus em Dois Carneiros, tem escola em Dois Carneiros, precisa arrodear por Vila Piedade. E assim, uma estrada de barro. Porque a gente requalificou. Para quem? Longe pra caramba. Longe pra caramba. O pessoal não tem carro. O pessoal não tem... estuda lá em Dois Carneiros. Imagina você arrodear, pegar 2 ônibus para poder chegar na escola em Dois Carneiros, porque não tem ponte. Ou você atravessar na balsa, né? Tá lá. Vai chegar outro inverno e a gente continua sem essa ponte, né? Não entrou na LOA, né? Não entrou na Lei Orçamentária Anual de 2023, inclusive, né? A execução dessa obra. A gente não achou. E é uma das coisas que a gente mais solicita hoje, bate-cima, né? E outra coisa que você falou da questão da área do lazer. A gente conseguiu, a Comissão Ambiental, pleitear um financiamento da SOS Mata Atlântica para criar um observatório do Rio Jaboatão, lá em Dois Carneiros, inclusive, no local que a gente pudesse transformar numa área de convivência, numa área de valorização, né? De preservação da margem do rio, a gente fazer um monitoramento das águas do Rio Jaboatão, que a gente faz parte do projeto Observando os Rios, do SOS Mata Atlântica, que a gente vai fazer, né? A gente tá com um cronograma aí para fechar do acompanhamento dessa água. E a gente está até agora, isso desde o ano passado, a gente tinha que... eu vou aproveitar o momento justamente para chamar a atenção, né? Por favor. A gente, desde o ano passado, precisava dar o retorno, né? Como é que chama? Enfim... feedback para a SOS Mata Atlântica, né? Prestar contas do financiamento que foi concedido, né? Para a gente fazer implantar esse local. E a gente agora sequer conseguiu falar com a prefeitura. Diversas tentativas, através da gerência regional, através da Secretaria de Turismo, Secretaria de Habitação, para tentar chegar na Secretaria do Meio Ambiente. Nada. Tentativas inválidas, né? A gente não conseguiu chegar nos finalmente, a gente está com o recurso parado, correndo o risco de perder, porque a gente não consegue dialogar com a prefeitura. Anne, como é que a prefeitura entra em contato com você? Através da Comissão Ambiental. Através do Instagram da Comissão Ambiental de Jaboatão. Isso, exatamente. Tá aí, a prefeitura está sabendo como é que pode entrar em contato. Tem uma demanda, tem um recurso isso. Pronto para ser utilizado na implantação de uma área de lazer em Dois Carneiros. Isso, um observatório do Rio Jaboatão. Observatório do Rio Jaboatão. Observatório do Rio Jaboatão. Pronto, tá aí, ó. Informação. Gestor da Prefeitura Municipal de Jaboatão entrar em contato com a Comissão Ambiental de Jaboatão, porque existe um recurso da SOS Mata Atlântica para a implantação de uma área de lazer na comunidade Dois Carneiros, tá certo? Pessoal, só para... Justamente, só para fechar essa questão, né? Porque a gente tem todo o cuidado e a preocupação de que, bom, se a gente vai construir alguma coisa no rio,
a gente precisa do aval do quê? Da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura. Porque a gente podia simplesmente pegar, executar o projeto, entendesse, sem o aval da Prefeitura. Então, a gente tem esse cuidado, né? E aí, firmo aqui de novo o nosso compromisso de diálogo. A gente quer dialogar, a gente quer construir. Sim, sem dúvida. Muita gente pensa, né, a Comissão Ambiental de Jaboatão. Às vezes o pessoal pensa que não, é da Prefeitura. Não, é a organização civil, não governamental. Né? A partidária, inclusive. A partidária. Com partido político. Sem vínculo partidário com ninguém. Que é uma mobilização da sociedade com caráter técnico, né, com caráter de entender que a gente precisa criar melhorias da saúde ambiental do município para o benefício das pessoas, da população da cidade. Sim, né? Sem dúvida. E entender a cidade como um todo também. Né? Porque Jaboatão é uma cidade muito grande, o pessoal, no bairro tal é um jeito, bairro outro é de outro. Não, o Rio Jaboatão, por exemplo, corta a cidade todinha, afeta uma série de bairros e é um cuidado ambiental, só para pegar um exemplo aqui. Né? Assim, pessoal, a gente está chegando já no final do nosso programa, mas assim, eu queria dar um pouco do enfoque assim com relação à luta como ativista, né? Assim, a Anne tem esse trabalho aqui voltado para a questão ambiental, o Ângelo tem também uma luta dentro das questões da educação aqui também do município de Jaboatão, né? Professor da rede municipal. Mas assim, eu queria que cada um respondesse também assim, existe prazer em lutar contra o gigante? Quer que eu comece? Eu vou começar, senão tu vai falar até... Existe prazer, Anne, em lutar contra esse gigante? Na verdade, o que move a gente, a minha formação, eu acredito que acabo contemplando, inclusive, a opinião de Ângela também. E de todas as pessoas que, por exemplo, fazem curso de biologia ou qualquer curso na área do meio ambiente. A gente faz por amor mesmo. É clichê, mas é verdade. Porque, assim, não é fácil. A Comissão Ambiental é um movimento à parte. Ângelo toca a vida dele, né, como professor, eu tenho a minha vida profissional, e a gente, paralelo a isso, a gente está nesse ativismo. No dia a dia, na correria, a gente dedicando energia e esforço para poder conseguir construir algo sólido, né, para conseguir organizar comunidades, né, que é uma coisa que a gente também... difícil demais de ver em Jaboatão comunidades muito organizadas, o que dificulta, né, o processo de construção política dentro das comunidades. Mas, assim, é complicado. Né? É complicado quando a gente não tem espaço para dialogar, é complicado quando a gente não tem um conselho de meio ambiente no município para a gente conseguir pleitear espaço, para a gente conseguir trazer pautas, para a gente conseguir, enfim... formalizar e concretizar ações, sabe? Que a sociedade participe. Então, no geral, é desgastante, né? A gente fazer, mas a gente não pode parar de fazer. Porque é o que move a gente também. Sim. A gente não consegue ficar sem fazer. A verdade é essa. Se a gente passar um dia sem fazer alguma coisa voltada para isso, a gente não fica contente. Se a gente passar um dia fazendo outras coisas e esquecer uma demanda da Comissão Ambiental, a gente fica, meu Deus, está atrasado, a gente tem que cuidar, a gente tem que correr atrás. Então, é de fato complicado. A gente luta, e eu acho que isso eu falo por qualquer movimento ambiental, a gente luta por uma unificação, por um espaço onde se dê voz, se dê vez, né, para que a gente tenha, de fato, a possibilidade de trazer informações da base mesmo, das comunidades, das pessoas, né, uma escuta ativa da comunidade para poder trazer isso para a prefeitura, para o poder público. Então, de fato, é difícil, né, mas não faz sentido se a gente não fizer. Pelo menos para mim não faz. Né? Hoje eu encontrei, né, na minha formação profissional, o espaço que eu quero ocupar. Né? Por muito tempo eu perguntei, eu vou fazer o quê como bióloga? Porque quando a gente sai da graduação, a gente fica assim, né, meio perdido. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? E eu entendo que hoje, né, esse espaço de luta, ativismo socioambiental, é um lugar que me completa, né, pessoalmente falando, e também profissionalmente falando. Né? Bem, muito bem. E aí, professor Ângelo, por que você enfrenta esse gigante? Dá prazer? Diz aí para o pessoal que está querendo enfrentar o gigante. Olha, enfrentar o gigante, né, depende muito do ponto de vista,
né? Porque, para mim, gigante é o coletivo, não é o gestor, não é o órgão, né, responsável. Gigante é a população, é o coletivo das coisas, né? Por isso que eu, com muito orgulho, eu integro a Comissão Ambiental de Jaboatão, porque são decisões coletivas, são pensamentos coletivos, né? Da gente trabalhar depois de um dia todinho, né, de trabalho, chega em casa, senta na frente do computador e vai pensar, olha, tem a demanda X para resolver, tem a reunião para a gente conversar, para decidir, né? E Tem a gente, reuniões cochilando? Tem. né, nem fale, né? Mas a gente faz isso, né? E como o Ani falou, né? É por amor, né? Eu pessoalmente me odiaria se eu tivesse uma oportunidade de lutar pela melhoria ambiental do lugar que eu vivo, né? Ó, tem a oportunidade ali e eu não estar ali aproveitando, né? Que é a Comissão Ambiental, que é esse grupo sensacional de gente assim séria, com caráter técnico, com um olhar, né? Que vai muito além da questão só ambiental, que é um olhar mais integrador de tudo, porque a gente é ser humano, mas a gente faz parte do meio, né? E assim, para mim foi e e continua sendo uma realização muito grande, porque depois da gente estar atuando já há um tempo, eu parei para refletir assim, eu disse, pô, eu me formei biólogo, né? Fui para a sala de aula, que também é outra paixão minha. Na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Que você está ali formando cidadão com a consciência ambiental dentro de sala de aula. Mas depois de algum tempo eu me dei conta assim, desse caramba, depois do ativismo que a gente fez enquanto estudante, no movimento estudantil, no movimento ambientalista ainda como estudante, né? E aí você começa a trabalhar, né? Família, a sua vida muda. E aí, depois de muitos anos, eu voltar ao ativismo ambiental, né, de forma tão contundente, para mim é uma alegria muito grande estar dividindo isso com a Anne, com o Anderson, com a Rebeca, com Daisy, com o Everson. Eu vou esquecer de alguém. Né? E a gente vai conhecendo gente que tem um trabalho muito legal também, vai somando, e o objetivo é esse, de ser um coletivo realmente. Outras pessoas que a gente faz esse chamamento sempre, né? Pô, tem aí uma habilidade em meio ambiente, né, que venha somar para a gente, né? A gente Ou tá não, aí, né? Não ou só meio não, ambiente, não só meio comunicação, ambiente, de né? A parte comunicação, social, enfim. né? O retrato disso a gente tem gente da saúde, a gente tem gente do ativismo social junto, e a gente somar, né, nesse coletivo, buscando sempre fazer as coisas da maneira mais correta, Bom, dentro da legislação, dentro do que é melhor para todo mundo. certo. Eu vou pedir aqui para vocês escolherem aí para dar um recado para algum político. Pode ser qualquer um. E o outro dar um recado para aquela pessoa que está querendo se tornar um ativista, seja um ativista ambiental, seja um ativista na área de direitos humanos, seja um ativista na área LGBT, qualquer área. Aquela pessoa que normalmente isso vem logo na adolescência da gente, né? Eu também comecei minha militância dentro do movimento estudantil ainda. E assim, muitas vezes a gente é muito desacreditado, né? Pela família. Não, rapaz, vai estudar, isso aí não tem futuro, não sei o quê, olha, para com isso, o mundo é assim mesmo, tu não vai conseguir nada. E a gente precisa, né, de vez em quando, encontrar alguém para dizer assim, cara, é assim mesmo. Uma árvore, ela começa de uma semente, né? A vida humana começa de um espermatozoide com um óvulo. Então você tem que começar de algum lugar a sua vida política, a sua vida como militante. Perfeito. Aí eu vou pedir para um de vocês mandar um recado para um político e o outro mandar para político, certo? Eu vou pra galera. Vai, diz aí. Então, vai. Diz aí, qual é o político que você quer mandar um recado? Olha aqui pra câmera. Fala com ele aí que tá te ouvindo. Vamos lá. A gente integra a Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes. Então, meu recado vai ao prefeito Luiz Medeiros e ao secretário de Meio Ambiente também de Jaboatão dos Guararapes, né? O recado é o seguinte: ouça a população, sente com as comunidades, sente com os coletivos que a gente tem nessa cidade, as associações de moradores,
né, os coletivos ambientalistas, né, os agrupamentos de pessoas das comunidades e escutem as pessoas. E aí, viu, Fred, é uma coisa, uma característica que a gente tem em Jaboatão, eu acho que é importante dizer aqui, é fazer o seu trabalho, senhor prefeito Luiz Medeiros, que é o trabalho de gestor, né? Porque ele não vai realizar uma política pública porque aquela população vai agradecer a ele ou vai contribuir para ele posteriormente num processo eleitoral. Ele vai fazer, executar, escutar e executar uma política pública para uma comunidade A, uma comunidade B, porque é dever dele fazer isso, enquanto gestor público. Então, né, infelizmente a gente tem isso em Jaboatão ainda, então tem que botar os pingos nos is aqui. Não só aqui, acho que a maioria do Brasil ainda assim, né? Infelizmente, Quer administrar Pernambuco, feudos, né? Seus feudos. Isso. registrar feudos, né? Então vamos botar o pé no chão aí, certo? Fazer aí uma reflexão e fazer a política pública sem querer sempre estar o quê? Norteando aí, feudando, cercando aí como território eleitoral, como você é apoiador, vou fazer essa política pública para você ser apoiador meu no futuro. Não vou fazer nada para você, comunidade, para você, instituição, porque julga que você é oposição, né? Vão ser um gestor de verdade para a cidade, né? Vamos trabalhar com as políticas públicas porque que interessa de fato e conversar com todos e chegar a denominadores comuns para realmente mudar essa cidade. Ok. Boa. E aí, Anne, e agora a mensagem aí para aquela pessoa que está se descobrindo como um militante político, um ativista, seja em qual causa for. E para quem não se descobriu também, né? Porque eu acho que... Para quem não se descobriu ainda, que tá É, aquela sementinha ainda tá Isso. germinando ali, querendo explodir. acho que muita gente tem medo, né, de se envolver nessa ativismo, porque tem um receio com a política, né? Porque nós somos seres políticos, eu nunca canso de dizer isso. Então, tem muita gente que não se envolve porque não gosta de política, né? Não me dou bem com política. E a gente tem, o primeiro passo é a gente entender que nós somos seres políticos. A gente não pode fugir disso, né? A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Porque cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma, cada escolha, né, que a gente decide, é uma decisão política, é um ato político. Então, e a gente precisa se tornar agente ativo nessa construção política, né? Na comunidade da gente. Tudo começa pela comunidade que a gente está, né? E eu tenho aprendido isso com a comissão, né? Eu tinha muito receio antes, né? E foi um processo durante a pandemia, inclusive, para entender como que eu iria atuar dentro da minha comunidade, como que eu iria ajudar a minha comunidade, né, onde eu moro. E aí a gente começou, né, devagarinho, a passos lentos, e estamos aqui, né? Devagarinho a gente está construindo, a gente está crescendo, a gente está trazendo recursos, a gente está entrando para o diálogo do meio, né, sobre a cidade, sobre o meio ambiente, sobre as pessoas, sobre as condições. Então, assim, é outra coisa, uma frase, né, do Chico Mendes, que ecologia sem luta de classe é jardinagem. A gente não pode simplesmente estar... Me formei biólogo, a gente é biólogo, mas se a gente não comprar, né, essa questão social, socioambiental, se a gente não estiver ativamente na luta, buscando esses direitos, a gente está se informando sobre a criação das leis, a proposição das leis, o que é que está sendo votado, o que é que está sendo discutido, e a gente apresentar a nossa opinião, a gente está fazendo o básico. E a gente precisa sair um pouquinho do básico, a gente precisa ir um pouquinho mais além. Então, eu convido as pessoas, né, de Jaboatão, né, mais diretamente, né, que tenham esse desejo de lutar ativamente. A gente tem diversos movimentos, né, em Jaboatão, diversos, são muitos, que a gente pode se integrar, né, em vários locais. A gente pode criar o nosso movimento na nossa comunidade, né, é possível isso também, começar a organizar as comunidades que a gente tem, porque quando a gente tem uma comunidade organizada, a gente consegue desorganizar, né? A gente consegue lutar, saber os meios. Uma coisa que a gente se deparou muito é a gente ver pessoas nas comunidades que não sabem os caminhos pelos quais devem seguir para lutar pelos seus direitos. E acaba, às vezes, não lutando ou não conseguindo dar um passo à frente porque não sabe. A gente precisa se informar. E quando a gente está num coletivo, a gente se sente fortalecido com isso, né? A comissão trouxe isso, um fortalecimento muito importante para esse movimento. Então, eu convido, a gente está de coração aberto, inclusive, se você tem o desejo de atuar, né, essa parte socioambiental, principalmente, que a comissão está de frente,
entre em contato com a gente precisa de mãos, a gente precisa de força, a gente precisa de pessoas para estar ampliando, né, aumentando esse poder, esse alcance da Comissão Ambiental no município. É isso. Anne, perde a pegada não. Responde para mim. O que é a vida? Ave Maria. A vida é complexa demais. A vida é um conjunto de escolhas. A vida é o agora. E também a construção, né? A construção de coisas, de desejos, de sonhos, a construção de direito, de dignidade. A vida, ela não é só... A gente precisa, mais do que sobreviver, a gente precisa existir bem. A gente precisa viver bem. E para a gente viver bem, a gente precisa estar num lugar onde a gente tenha o mínimo de dignidade, que tenha nossos direitos respeitados. Então, assim, não é viver, né, vagando, viver, deixar a vida levar. Não é bem por aí, né? A gente precisa estar ativo nessa vida. Então, a gente precisa saber, ter clareza do que a gente quer para poder saber como lutar, né, por onde lutar. A vida não é fácil. A vida exige muito da gente. Mas a vida, quem faz é a gente. Então, a gente precisa, e de forma coletiva, não de forma individual. Então, é essa construção. Né? Assim, de surpresa, a vida é uma construção. Né? Uma construção para que a gente não sabe onde é que a gente vai chegar. E a gente não está lutando por agora. Né? Eu não estou lutando para ter algo para mim. Eu estou lutando para que as pessoas que venham depois de mim, depois da gente, possam viver bem também. Né? Possam viver com seus direitos garantidos também. Ângelo Branco, o que é a vida? O que é a vida? A vida é um equilíbrio dinâmico que a gente está o tempo todo buscando equilibrar, né? O que é que acontece na vida. Né? A vida é um caminho que a gente precisa saber qual é que a gente quer seguir. Né? Não é uma coisa que a gente vai deixar passar. Né? A vida é uma coisa que a gente precisa traçar, né? De mãos dadas, né? Com quem a gente se confraterniza, né? De mãos dadas com aquilo que a gente acredita, né? Sempre pensando não só na vida, nossa vida, mas a vida no sentido mais amplo. Né? A vida é um equilíbrio dinâmico que a gente tem que estar ali sempre lutando para nunca desequilibrar as balanças. Né? A gente tem que sempre estar, né, ligado aí para não escorregar e não cair. É isso. Muito bem. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast Ativista Pernambuco. Recebemos aqui hoje a Comissão Ambiental de Jaboatão, Ângelo Branco e Annelise Campelo. Duas figuraças aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero contar aí com o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês passem para frente esse material, que vocês debatam e que vocês se tornem também pessoas representativas dentro dessa sociedade, que é isso que a gente mais precisa, tá certo? Esse é um convite para você vir para a luta. Então venha para a luta você, meu amigo. Venha para a luta você, minha amiga. Que é disso que a gente está precisando, tá certo? Um abraço. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. Valeu. Obrigada, Fred. Valeu por vocês aí também. Prazer, sempre tá aí. Vamos Valeu embora. mesmo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada.